Capítulo 54 Reunião dos discípulos do núcleo. Finalmente, Zhao Tian pôde aproveitar o luxo da sua mansão. Após uma noite de sono tranquila, ele se arrumou e desceu para fazer a sua primeira refeição do dia. A sala de refeições da mansão era muito espaçosa e no centro dela havia uma grande mesa circular. Todos os outros 5 membros da sua família e Guren estavam sentados em volta da mesa. Quando Zhao Tian entrou na sala, ele se deparou com um banquete farto e delicioso. Zhao Xin e Zhao Rei ainda não estavam acostumados com aquele estilo de vida. Então eles devoravam tudo na maior velocidade que podiam. Zhao Tian se sentou na mesa e sorriu enquanto assistia aos dois comendo. Depois que Zhao Xin e Zhao Rei estavam entupidos de comida, Zhao Tian começou a se servir e comeu lentamente. Um dia esses dois irão se acostumar. Zhao Tian murmurou. Depois da refeição, Zhao Tian se levantou e ajudou Zhao Cômico a lavar as louças. Enquanto ele ainda estava na cozinha, Zhao Shang entrou e disse: Zhao Tian, o Elder Yizhu está te aguardando na sala principal. Zhao Tian foi até a sala e encontrou um Yizhu impaciente. Ele andava de um lado para o outro enquanto aguardava Zhao Tian. Bom dia, Elder Yizhu. Por que o senhor está tão impaciente? Zhao Tian juntou as mãos e fez um gesto de saudação. Júnior. O diretor da nossa escola Estrela da Guerra está solicitando uma reunião com os discípulos do núcleo. Provavelmente ele vai anunciar que nós não participaremos do torneio de classificação da Lua Abrasante. Com as saídas de Lin Yulo e Lincoln, ele teme que nós não tenhamos 5 discípulos aptos a participar. Yizhu disse num tom de urgência. Isso já era esperado por Zhao Tian. Ele sabia que haveria esse tipo de dúvida no momento atual. A Escola Estrela da Guerra sempre foi uma potência dentro da Província Dourada, se ela não fosse capaz de levar consigo pelo menos 5 discípulos fortes. O nome da Escola Estrela da Guerra seria um motivo de chacota por toda a província. O diretor da Escola Estrela da Guerra estava preocupado com esse fato e não queria que o nome da escola fosse manchado. Zhao Tian manteve uma postura calma enquanto chamou Guren. Guren caminhou até eles e no momento em que Yizhu avistou Guren, Yizhu demonstrou um imenso espanto no seu olhar. O nível de cultivação de Guren havia aumentado a um nível assustador. Além disso, as características físicas dele também sofreram alterações significativas. Se Yizhu não parasse o seu olhar e apenas olhasse rapidamente para Guren, ele poderia até pensar que era outra pessoa. Logo após isso, Yizhu olhou novamente para Zhao Tian e com uma voz carregada de desconfiança, ele perguntou: Júnior, o que você fez com o Júnior Guren? Zhao Tian deu um olhar inocente e respondeu: nada. Eu apenas curei o corpo dele. As outras alterações foram frutos da sorte dele. Elder, agora a Escola Estrela da Guerra possui 5 discípulos do núcleo. Será que o diretor mudará de ideia? Depois das palavras de Zhao Tian, e de observar as mudanças em Guren, Yizhu deixou as suas preocupações de lado e respirou aliviado. Sendo um elder da Escola Estrela da Guerra por tanto tempo, Yizhu era uma das pessoas que ficaram mais abaladas com a hipótese de não participar do torneio de classificação da Lua Abrasante. Ele realmente amava a Escola Estrela da Guerra e não suportava a ideia de vê-la decair desse jeito. O retorno de Zhao Tian e a recuperação milagrosa de Guren finalmente reacenderam a chama da esperança no coração de Yizhu. Haha! Vamos logo para o salão de reuniões.
Vamos ver se a gente consegue colocar um pouco de juízo na cabeça do diretor. Após terminar de falar, Jesus se virou e começou a caminhar. Durante a caminhada dos três, todos os discípulos da Escola Estrela da Guerra que se deparavam com eles observavam a imagem dos três e principalmente. Eles comentavam sobre Gurren. O olhar selvagem e frio que Gurren tinha era capaz de gelar os corações de todos os discípulos que passavam por ele. Aquele é o Gurren. Ele não foi aleijado no torneio dos prodígios. Eu vi com os meus próprios olhos ele sendo aleijado. Essa aparência. Será que alguma coisa aconteceu com ele? Será que ele se deparou com algum milagre no seu caminho? Eu não sei. Eu só sei que ele mudou. Só de olhar para ele eu já sinto arrepios. Os discípulos, e até mesmo alguns élderes conversavam entre si e tentavam entender o que tinha acontecido com Gurren. Alguns deles esfregavam intensamente os olhos a fim de se certificar que não estavam vendo coisas. No salão de reuniões estavam reunidos os 10 élderes mais importantes da Escola Estrela da Guerra e o diretor Jiu Fangzhou. Jiu Fangzhou aparentava ter uns 70 anos de idade. Os seus longos cabelos e barba brancos mostravam que aquele homem era uma pessoa sábia e que já viveu muitas coisas em sua vida. As rugas em seu rosto eram uma triste lembrança de que ele estava atingindo o limite da sua idade. O seu corpo era levemente encurvado, o seu olhar era sereno e tranquilo. Parecia que nada era capaz de surpreender essa pessoa. O nível de cultivo dele era elevado e ele estava no grau nível do reino atroz. Os 10 élderes da Escola Estrela da Guerra estavam sentados ao lado de Jiu Fangzhou. Eles estavam em uma plataforma um pouco elevada e abaixo deles estavam 3 jovens de túnicas azuis. Ming, que tinha 20 anos de idade, cabelos pretos e longos, 1,70 metros de altura e um corpo levemente robusto, o seu nível de cultivo estava no 4 graus nível do reino dominador. Ele estava à direita dos 3 jovens. À esquerda, estava Guiyun. Ele tinha 19 anos de idade, os seus cabelos eram curtos e pretos, a sua altura era a mesma que Ming Qi, o corpo dele não era nem robusto e nem franzino, o seu nível de cultivo estava no 4 graus nível do reino dominador. No meio, estava Gumeng. Ele tinha 20 anos de idade, os seus cabelos eram pretos e curtos, o seu porte físico era normal, e o seu nível de cultivo estava nos 5 graus nível do reino dominador. No momento, os 3 juniores estavam tentando convencer Jiu Fangzhou a deixá-los participar do torneio de classificação da Lua Abrasante. Gumeng, senhor diretor. Por favor, deixe-nos participar do torneio de classificação da Lua Abrasante. Se nós não participarmos, nós rebaixaremos ainda mais o nome da Escola Estrela da Guerra. Guiyun, diretor, élderes. Deixe-nos lutar. Mesmo que não tenhamos chances de vencer, nós vamos garantir pelo menos o 2º lugar. Ming Qi, nos últimos anos nós sempre ficamos em 2º lugar e eu não me envergonho disso. Porque o diretor resolveu cancelar a nossa participação assim? Guiyun, o sênior que está certo. Mesmo se nós levarmos 2 discípulos mais fracos, nós ainda seremos capazes de garantir o 2º lugar. Os 3 tentavam convencer Jiu Fangzhou de todas as formas. Jiu Fangzhou não respondeu nenhum deles. Ele ainda estava esperando o retorno de Yezu. Jiu Fangzhou queria explicar para todos de uma vez só. Quando Yezu, Zhao Tian e Gurren chegaram, todos direcionaram os seus olhares para eles.
Jiu Fangzhou e os Elders esperavam que Ezu trouxesse apenas Zhao Tian. Contudo, Gu Ren estava acompanhando os dois. Quando os três jovens olharam para Zhao Tian e Gu Ren, eles tiveram reações diferentes. Ming que não sorriu ou demonstrou qualquer expressão. Ele apenas olhou para os dois e assistiu à entrada deles. Não era porque ele era arrogante ou algo do tipo. Ele simplesmente sabia que a entrada dos dois não mudaria nada sobre o torneio de classificação da Lua Abrasante. Gu Yun e Gu Meng franziram os senhos assim que avistaram Gu Ren. Por favor. Nós estamos discutindo um assunto sério aqui. Porque um aleijado acabou de entrar. Gu Meng disse raivosamente. É por causa de pessoas fracas como ele que o diretor não quer nos deixar participar do torneio de classificação da Lua Abrasante. Gu Yun zombou. Apresentem-se. Jiu Fang que falou para Zhao Tian e Gu Ren. Gu Ren suprimiu a sua força e caminhou enquanto ignorava Gu Yun e Gu Meng. Por outro lado, Zhao Tian deu um olhar frio para os dois e os encarou. Gu Yun e Gu Meng simplesmente ignoraram e desdenharam Zhao Tian. Eles sentiram que Zhao Tian estava apenas no grau nível do reino dominador. Mesmo que ele aparentasse ter apenas 16 anos, ele não era digno de sequer um olhar. Zhao Tian ficou de frente para Jiu Fangzhou e se ajoelhou com uma das pernas. Diretor. Meu nome é Zhao Tian. Eu tenho 16 anos de idade e me tornei um discípulo do núcleo há poucos dias. Da mesma forma, Gu Ren se apresentou, diretor. Meu nome é Gu Ren. Eu tenho 16 anos de idade e acabei de me tornar um discípulo do núcleo. Quando Gu Ren disse aquelas palavras, Jiu Fangzhou olhou imediatamente para Ezu. Jiu Fangzhou sabia exatamente o que tinha acontecido com Gu Ren no torneio dos prodígios. Dessa forma, porque Ezu o promoveu a discípulo do núcleo. Ezu o bateu levemente no peito. Era como se ele estivesse dizendo que ele sabia o que estava fazendo. Gu Yun e Gu Meng não aguentaram assistir a cena e esbravejaram. Gu Meng, um discípulo do núcleo. Como um aleijado pode dizer uma coisa dessas? Gu Yun, Gu Ren, o Sr. Meng está certo. Saia daqui e pare de envergonhar a nossa família. Se você não fizer isso, eu vou. Você vai fazer o quê? Lentamente, Gu Ren se levantou e questionou Gu Yun. Calem-se. Jiu Fangzhou gritou. Eu reuni vocês aqui hoje para anunciar que não vamos participar do torneio de classificação da Lua Abrasante. Após as palavras de Jiu Fangzhou, Gu Meng esqueceu de Gu Ren e tentou parlamentar, mas diretor. Mesmo sem Lin Yulou e Lincoln, nós seremos capazes de garantir o segundo lugar. Também, eu estou confiante de que eu vencerei Lin Yulou. Jiu Fangzhou continuou irredutível enquanto respondia, Junior Meng, mesmo que Lin Yulou tenha apenas 18 anos de idade, você nunca foi páreo para ele. Não se superestime demais. Além disso, tem a família Oolong. Eles possuem os mais fortes da geração jovem da Província Dourada. Mesmo Lin Yulou, que era o maior gênio da nossa escola, deve estar classificado em quinto lugar entre os discípulos da escola Ventos da Destruição. Mas o motivo da nossa desistência do torneio de classificação da Lua Abrasante, é porque eu desejo protegê-los. Eu não tenho medo ou vergonha de ficar em segundo lugar. Contudo, dessa vez, as regras do torneio de classificação da Lua Abrasante mudaram. Jiu Fangzhou suspirou profundamente e continuou, assim como no torneio da Lua Abrasante.
O torneio de classificação da Lua Abrasante não terá nenhuma regra que desqualifique aqueles que ferirem gravemente ou matarem os seus oponentes. Quando Jiu Fangzhou terminou, as expressões de Ming Qi, Guiyun e Gumeng ficaram instantaneamente feias. Ming Qi abriu a boca para dizer algo, mas ele desistiu e continuou calado. Guiyun e Gumeng começaram a tremer enquanto apertavam os punhos. Zhao Tian e Gu Ren olharam para as expressões de Guiyun e Gumeng. Um sorriso sarcástico apareceu na face de Zhao Tian e ele disse: "O que foi? Para onde foi aquela pose de vocês dois?" Guiyun mudou a sua expressão e respondeu: "Fique calado, seu inseto. Quem é você para me questionar? O primeiro a ser morto na arena será você." Ha 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 ha. Um aleijado e um inseto. Esses dois realmente têm a cara de pau de falar algo assim. Gu Ren, você ainda está aqui. Por que você não saiu ainda? Gumeng gargalhou enquanto ordenava que Gu Ren fosse embora. Gumeng e Guiyun pareciam dois cegos. Mesmo que Gu Ren suprimisse o seu cultivo, as mudanças na aparência dele eram tão visíveis quanto uma montanha. Porém, os dois negligenciaram esse fato. Eles se apegaram no fato de que todos os médicos da província dourada analisaram o corpo de Gu Ren e todos disseram a mesma coisa. Gu Ren não tinha recuperação. Na visão dos dois, Gu Ren era apenas um estorvo e um peso morto agora. O simples fato de ele estar naquela reunião já fazia com que eles sentissem nojo e vergonha de Gu Ren. Zhao Tian olhou para Gu Ren e percebeu o que estava acontecendo ali. Com certeza, Guiyun e Gumeng faziam parte da facção que desejava o título de patriarca da família Gu. Além de ser o único filho do patriarca da família Gu, Gu Ren tinha um bom talento inato. Com a idade de 15 anos, ele já estava nos 7 graus nível do reino espiritual e com esse tipo de crescimento, no futuro, Gu Ren se tornaria facilmente a maior força da família Gu. Porém, depois de se tornar um aleijado, Gu Ren foi deixado de lado e Gumeng e Guiyun se tornaram os jovens mais promissores da família. Como Gu disse teve apenas um filho, o título de patriarca da família Gu não poderia continuar com a linhagem dele. Sendo assim, os invejosos e ambiciosos começaram a pressionar Gu disse para que ele escolhesse quem seria o novo jovem mestre da família Gu. Anteriormente, Zhao Tian queria xingar e atacar os dois. Mas agora, ele decidiu que esse não era um assunto que ele devesse resolver. Irmão Gu Ren, esse é um problema familiar. Você quer resolver isso por conta própria, ou quer que eu ensine uma lição para esses caras? Gu Ren acenou com mão e pediu para que Zhao Tian ficasse de fora. Guiyun viu a atitude de Gu Ren e não gostou nem um pouco daquilo. Gu Ren, se você der mais um passo, eu mesmo vou te tirar daqui. Já que não teria a chance de lutar, Zhao Tian se virou para Jiu Fangzhou e disse: "Diretor, perdoe a relutância deste júnior, mas eu gostaria de participar do torneio de classificação da Lua Abrasante mesmo assim. Este júnior entende as suas preocupações e agradece por elas. Com o nível de força daqueles três, eles serão facilmente aleijados ou mortos no torneio de classificação da Lua Abrasante. Porém, além de eu não possuir esse medo da morte em meu coração, eu também não sou tão fraco quanto eles. O senhor disse que aquele cara ali não é páreo sequer, para Lin Yulou. Então, se nós dois mostrarmos uma força muito superior à deles, o senhor autorizaria a nossa inscrição?" Jiu Fangzhou franziu o senho e quando ele estava para negar, Gumeng gritou: "Bastardo! Você pensa que está falando de quem?
Pare de falar asneiras e peça perdão para mim. Zhao Tian ignorou Gumeng e disse para Jiu Fangzhou, o senhor está vendo? Essas pessoas pensam apenas nos seus próprios interesses. Eles almejam apenas a glória pessoal. Nenhum daqueles dois se preocupa com os interesses e a glória da escola Estrela da Guerra. Mesmo diante do diretor e de tantos élderes, eles ousam gritar palavras arrogantes e vis. Com todo o respeito, pessoas assim só nos envergonhariam no torneio de classificação da Lua Abrasante. No primeiro sinal de perigo, eles vão desistir e mancharão a nossa reputação. Eu entendo o porquê do diretor não querer levá-los. Mas nós dois somos diferentes. Deixe-nos fazer uma troca de pontos. Se isso não for capaz de convencer o diretor, então este Júnior nunca mais tocará no assunto. As palavras de Zhao Tian surpreenderam Jiu Fangzhou. Agora ele havia começado a ficar curioso quanto a esses dois. Se Zhao Tian estivesse falando a verdade, então ele realmente pensaria sobre deixá-los participar do torneio de classificação da Lua Abrasante. Jiu Fangzhou suspirou e disse, se todos concordarem com isso, eu não terei objeções. Porém, eu não quero que ninguém seja ferido. Zhao Tian disse que eles podem vencer. Mas aos meus olhos, eu vejo uma imensa diferença entre eles e Guiyun e Gumeng. Portanto, não ousem fazer nada além do necessário nessa troca de pontos. Guiyun e Gumeng ficaram felizes enquanto Gumeng disse, está na hora de colocar o lixo para fora. Ming que se absteve de participar e decidiu só observar. O salão de reuniões não era um local adequado para realizar aquele tipo de evento. Então, todas as pessoas caminharam para fora do salão e ficaram ao ar livre. Vendo aquela agitação, alguns discípulos da Escola Estrela da Guerra se reuniram em volta dos quatro e aguardaram ansiosos. Jiu Fang que colocou as mãos no solo e ele começou a tremer. Seguido disso, uma área de pedra, com 100 metros de comprimento e largura se formou na frente dele. Jiu Fang que, as regras serão simples, aquele que sair da arena, perderá o duelo, se um dos participantes gritar por rendição, ou ficar impossibilitado de reagir, ele perderá. Também, se nós decidirmos que um discípulo é muito superior ao outro, nós pararemos a luta. Já que Guiyun e Gumeng são mais velhos do que Zhao Tian e Gu Ren, eles poderão escolher os seus adversários. Gumeng se virou para Guiyun e disse, eu pisarei na formiga. Você cuida do aleijado. Logo após isso, Guiyun subiu na arena e apontou para Gu Ren. Suba aqui. Eu vou te mostrar o que é necessário para ser o jovem mestre da família Gu. Gu Ren travou o seu olhar em Guiyun e subiu na arena. Abaixo da arena, Jiu Fangzhou se aproximou de Ezu e questionou, Ezu, eu espero que você saiba o que está fazendo. Eu posso ver que o Júnior Gu Ren mudou. Mas, ele tem a força necessária para esse confronto. Também, Zhao Tian está apenas no grau nível do reino dominador. Como ele pode ter tanta confiança para lutar com Gumeng? Ezu sorriu para Jiu Fangzhou e respondeu, eu espero que o senhor confie em mim. Gu Ren não mudou apenas na aparência. Tem alguma coisa dentro dele que me intriga bastante. Contudo, o verdadeiro monstro aqui é o Júnior Zhao Tian. Ele é um talento que eu nunca vi antes. A força daquele jovem é algo assustador. Eu posso garantir para o senhor, Zhao Tian e o novo Gu Ren são as maiores joias que eu já vi na minha vida. As palavras de Ezu o surpreenderam Jiu Fangzhou. Jiu Fangzhou tentou encontrar alguma dúvida no olhar de Ezu. Porém,
Ele era incapaz de enxergar qualquer dúvida. Quando Gurren ficou de frente para Guiun, os discípulos que estavam assistindo ficaram chocados. O que? Gurren vai lutar contra Guiun? Mesmo antes de ser aleijado, Gurren estava no máximo, no 8 graus nível do reino espiritual. Guiun é mais velho e já atingiu o reino dominador. Quais são as chances de Gurren? Eu fiquei sabendo que Guiun e Gumeng estão sendo favorecidos por alguns élderes da família Gu, que estão pressionando o patriarca Gudici para que ele nomeie um daqueles dois como o novo jovem mestre da família. Será que esta é uma tentativa desesperada de Gurren? Ele deseja arriscar a sua própria honra, a fim de suprimir Guiun. Vendo daqui, Gurren não parece um aleijado. Ele está diferente. Eu não vejo nenhuma hesitação nele. Vamos apenas observar. Seja lá o que for. Nós saberemos agora. As discussões cessaram no momento em que Jiu Fangzhou autorizou o início da luta. Antes que Gurren fizesse qualquer movimento, Guiun esticou o braço e um pequeno tornado começou a circular em volta dele. Cai fora! Depois de dizer desdenhosamente, Guiun atirou um tornado de 1,5 metro de largura e 7 metros de comprimento. O tornado de vento carregava uma força muito grande. Por todo o caminho dele. Ele criou pequenas rachaduras no solo. Gurren não moveu os pés e apenas esticou a sua mão direita. O tornado se aproximou com uma força aterradora e os cabelos de Gurren começaram a flutuar. Asterisco voou, asterisco o vento uivava e todos já estavam vendo Gurren voar. Contudo, quando o tornado tocou as mãos de Gurren, em vez de lançá-lo, o tornado começou a circular em volta do braço dele. Aquilo fez com que todos ficassem boquiabertos. Guiun, que já estava para se virar e sair da arena, franziu o senho enquanto via a sua técnica sendo controlada por Gurren. Gurren olhou para o seu braço e sentiu que ele podia controlar facilmente o ar. Vento. Pode ficar com isso. Gurren balançou o braço e o tornado retornou para Guiun. Asterisco voou. Voos. Voos, asterisco o tornado aumentou o seu tamanho e a sua velocidade de giro enquanto escavava um caminho no solo abaixo. Ele devolveu a técnica de Guiun. Alguém gritou de espanto. Os olhos de Jiu Fangzhou travaram na figura de Gurren. O tornado que Gurren devolveu tinha 4 metros de largura e 15 metros de comprimento. A força dele era amplamente maior do que o tornado de Guiun. Como? Como isso é possível? Guiun olhou atordoado para o tornado e era incapaz de mover os seus pés. Gumeng olhou em choque para Gurren. A força daquele golpe era algo que talvez nem ele mesmo pudesse exercer. Se mova imediatamente. Gumeng gritou para Guiun. O grito de Gumeng acordou Guiun, que saltou rapidamente para o lado. Rapidamente, Exu formou uma barreira protetora na arena. Se o ataque de Gurren atingisse um daqueles discípulos que estavam assistindo, eles ficariam seriamente feridos, ou morreriam instantaneamente. Asterisco bang asterisco o tornado de Gurren atingiu a barreira protetora e o vento se espalhou por todos os lados. Somente a força residual do ataque fez com que Guiun quase se desequilibrasse. Gurren colocou os braços ao lado do seu corpo e libertou o seu poder. Asterisco voos. 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 Voos, asterisco um grande redemoinho circulou em volta de Gurren enquanto seu nível atual de cultivo era liberado. Voou. Que pressão é essa? Gurren atingiu o reino dominador.
Eu não posso acreditar nisso. Ele não só atingiu o reino dominador, como também está nos estágios intermediários dele. Você está certo? Isso é inacreditável. Gurren está pelo menos no 4 graus nível do reino dominador. Espera aí. Ele não foi aleijado. Eu também pensava isso. Mas o poder atual dele é algo inegável. Será que ele estava fingindo o tempo todo? As discussões sobre Gurren ficaram incontroláveis. Um ano atrás, todos viram o Olonguenmia aleijando Gurren. As notícias de que Gudici estava procurando os melhores médicos da região, eram do conhecimento de todos ali. Contudo, vendo o poder de Gurren que estava na frente deles, eles começaram a questionar se as notícias sobre Gurren eram verdadeiras ou não. Como? Como isso é possível? 4 graus. 4 graus nível do reino dominador, Guyun ficou espantado e gaguejava em seus murmúrios. Guyun. Agora. Eu vou te mostrar o que é necessário para ser o jovem mestre da família Gu. Gurren usou as mesmas palavras que Guyun havia usado anteriormente.